Glória a Deus, começaremos nossa última aula de 2022. Olá para você que está aqui conosco no ao vivo pelo Zoom, você que vai assistir pelo YouTube. Deixa eu seguir uma dica aqui que me passaram. Gente, você que está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas através de você, através daquilo que você aprende do Senhor. Então, se você não é inscrito no canal do YouTube, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha no final desse vídeo, em nome de Jesus, porque você vai abençoar pessoas, tornando o nosso estudo, a nossa sala de ensino relevante. Amém? Hoje nós vamos finalizar o livro de Neemias, um livro que eu amo e que eu vou deixar de tarefa para vocês de férias, participar não, fazer a leitura de Neemias. Porque quando você lê, o Senhor fala com você. Você com a tua Bíblia aberta, é Deus falando com você. Você vai ter revelação, você vai ter discernimento, você vai ter interpretação, talvez, de coisas que você não via há muito tempo na sua vida, que você não entendia. Então, procura, nessas férias, nós vamos ter 4 semanas aí de férias. Dá para você ler Neemias. É um livro curtinho, é um livro maravilhoso, porque é um livro histórico, e você vai aprender muito, 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 muito. Vamos retornar na primeira semana de janeiro, se o Senhor nos permitir, estudando Jesus. Estudando, né, irmão? É hipocrisia eu falar que a gente vai estudar Jesus. Como que estuda Jesus? Mas nós vamos aí descobrir coisas nele, nós vamos aprender com a vida de Jesus, né? Então, abre hoje a Bíblia, não. Hoje nós vamos ver muitas coisas de Neemias. Pega teu papel, tua caneta, teu caderninho, tua Bíblia. Nós vamos orar para começar nossa aula. Nossa última aula. Hoje eu fiz essa aula e quando eu terminei de fazer ela, gente, eu chorei bastante. Porque Deus ministrou tantas coisas lindas no meu coração nessa aula. Você vê que esse ano a gente tentou presencial, não deu rock, né? Voltamos para o Zoom, porque é isso aqui que Deus está gostando, é o que está fluindo. Como que a gente sabe que Deus está aprovando o negócio? É quando você começa a ter resultados. E ontem eu ouvi um testemunho tão lindo de uma pessoa que participa do Zoom, do tanto que ela é ministrada nas aulas, do tanto que ela é tocada nas aulas. E eu fiquei tão assim gratificada com Deus, eu fiquei tão feliz que eu falei, só Deus para fazer isso. Você vê que a internet, quando é usada, é uma terra sem fronteiras que nós alcançamos pessoas. Então, eu louvo a Deus por este tempo. Fecha os teus olhos, Pai, muito obrigada pela tua presença, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por esta aula. Obrigado por todo este ano que nós passamos juntos. Meu Deus, eu entrego ao Senhor toda a revelação, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar e ministrar ao nosso coração nessa noite. Nós pedimos que o Senhor, ó Pai, venha se fazer presente em nosso meio. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. O tema da aula de hoje é lidando com opositores. Hoje a gente vai falar muito sobre oposição. Porque Neemias, o Fran, teu microfone está aberto. Neemias, ele era um homem visionário, né? Ousadíssimo, porque o cara é copeiro, o cara não tem recurso e ele decide reconstruir os muros de uma cidade. A gente não está falando de uma estrutura de uma casa, porque só de falar de uma casa já não é fácil. A gente está falando de uma questão assim, território de cidade, né? E ele, embora ele era visionário, ele tinha vontades, ele tinha planos, a realidade que ele faz aquilo lá em tempo recorde, por quê? O muro ficou caído mais de 90 anos. Tem historiador que fala 150.
Ele reconstruiu em 52 dias. 52 dias. Porém, ele teve oposição. E não foi pequena, foi grande. Ah, pastora, mas ele foi tão rápido a construção, 52 dias ele fez tudo. Mas foram 52 dias de guerra. Quem que são seus opositores? Tobias, Sambalate e Gesem. Os nomes horríveis, né, gente? Tobias, Sambalate e Gesem. Aí o primeiro código que a gente pega desses caras, na nossa vida, você tem duas opções, ou você vai ser edificador como Neemias, ou você vai ser opositor. É dois caminhos. Ou você vai estar edificando, ou você vai estar se opondo. E isso, quando a gente começa a parar para pensar, você tem que pensar em tudo. No meu casamento, eu estou edificando ou eu estou opondo? Na minha vida espiritual, eu estou edificando ou eu estou sendo um opositor de Deus? No meu trabalho, eu estou edificando o meu trabalho ou eu estou sendo um opositor no meu trabalho? Tudo. Porque tudo é escolha. E aí a gente tem que olhar para nós, porque é uma reconstrução pessoal, e se perguntar, peraí, eu estou edificando ou eu estou me opondo? Porque ou você está de um lado ou do outro, no meio não existe. Ou você está edificando algo, edificando um propósito, construindo. O que é edificar? É construir. Você está construindo um propósito, ou você está se tornando um opositor. E a gente vai falar sobre essas táticas. São 6 táticas de oposição contra nós, que o diabo usa, que está lá em Neemias, assim, visivelmente. Primeira, o que o diabo vai fazer contra você? Ele vai usar argumentos ridículos contra a tua vida. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas tem hora que sai cada coisa do teu nome que você fala, gente, eu não tenho nem cara e nem jeito de andar para fazer isso. Vai falar que você é nóia, vendendo droga, né? Virou freira. É umas coisas, tem hora que sai, por quê? O opositor, a primeira estratégia dele, ele usa argumento ridículo. Onde está escrito? Neemias 4, versículo 1 ao 3. Abre lá, Neemias 4, do 1 ao 3. Olha o que esses caras foram fazer, ó. A Bíblia é tão maravilhosa que ela não esconde nada, nem as patifarias dos caras. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Você vê que quando você começar a edificar algo, alguém vai ficar irado. Todas as vezes que você começar a construir alguma coisa, alguém vai se irar contra você. Ai, pastora, comecei a pegar firme. O diabo levantou. É que você está no caminho certo. Oposição desperta, edificação desperta a ira. Se ninguém está com raiva de você, você está fazendo alguma coisa errada. Se não tem ninguém se levantando contra você, porque você está no caminho errado. Versículo 2. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, olha o cara falando do povo, o que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Vão acabar tudo isso num dia só? Vivificarão dos montões do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias. Você vê que um demônio nunca anda sozinho, sempre tem outro junto, né? Sempre em dois, ó. Tobias o Amonita, e diz, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Gente, eles começaram a zoar os caras. Eles falaram assim, ó. Eles juntaram um exército, eles juntaram o povo e falaram assim, gente, vocês, o que vocês estão fazendo? Vocês é fraco. Vocês não têm capacidade para isso, não. Vocês acham que vocês vão acabar isso aqui num dia só? É coisa de louco. Vocês estão malucos nessa visão do Neemias. Vocês vão conseguir levantar essas coisas que estão queimadas? Aí o amigo dele, do Satanás, falou assim, ó.
Ainda que vocês levantem o muro, vai vir uma raposa e vai dar de cara que esse muro vai acabar com tudo que vocês construíram. Querendo trabalhar o quê? No psicológico do cara, das pessoas. Sabe o que eu vejo? O diabo, para ridicularizar a gente, ele trabalha no nosso psicológico. Por isso que você não pode se importar com o que as pessoas falam de você. E eu falo, irmãos, por experiência. A minha mãe era borderline, né? O que é borderline? Um transtorno de personalidade. Tinha dia que ela estava me amando, eu era a melhor filha do mundo. E tinha dia que eu era o demônio. E o dia que ela levantava que eu era o demônio na cabeça dela, para ela me escarnecia no Face, nas redes sociais. E aquilo começou a virar para mim uma tortura emocional. Porque eu pensava assim, ó, o que os outros estão achando? O que as pessoas estão pensando? E eu passava uma vida gastando meu tempo me justificando. Mas põe uma coisa no teu coração, se você é edificador, as tuas obras falam. Você não precisa provar, você não precisa falar, você não precisa bater boca, você não precisa convencer ninguém. Neemias, o que ele fez? Nem ligou. Falou, ó, deixa falar, porque teus frutos falam, não perde tempo com o opositor. Você vai ver que Neemias não vai perder tempo com esses caras. Ele não vai, e o diabo vai tentar te ridicularizar, trabalhar no seu psicológico, desmoralizar você para as pessoas. Mas entende uma coisa, quem faz a nossa moral para as pessoas é Deus. Se você tem uma vida com Deus, o Senhor te justifica. Você não precisa provar nada, nem ficar se desgastando. Então, vai usar argumento ridículo. Segunda tática do inimigo. Usa ameaças de ataque. Neemias 4, versículos 7 e 8. Usa ameaça de ataque. Olha o versículo 4. O Tobias orando. Ouve, ó nosso Deus, dando uma de crente, tá? Tem gente com pseudo-irmão perto de você, mas que não é irmão. Por isso que a gente tem que ter discernimento. Porque tem gente que vai se passar por irmão, vai fazer oração, entregar profecia, entre aspas. Mas e a intenção? Porque o Senhor é aquele que conhece a intenção. Quando a gente tem discernimento, você tem que ficar atento aos sinais das pessoas. Eu sempre falo isso. Todo mundo dá um sinal. É a gente que não pega. A pessoa vai dar um sinal do contra, de uma crítica, de uma oposição, de uma trairagem. Aí você vai falar assim, foi um acaso, não é sinal, você que não pegou. E aí a gente faz o que? A gente se frustra, porque não percebe. Olha, ele orando, gente, ele orando. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, não se risque de ti o seu pecado, pois que te irritaram de frente dos edificadores. Começou a falar mal dos caras que estavam construindo. Falei, tem Deus, esse povo está mentindo para o Senhor. Sabe assim, aquelas orações assim, ó. Ai, Senhor, eles querem se mostrar para o Senhor, Senhor. Olha, imagina os psicológicos desse povo, com a pá na mão, com os tijolos pronto. E aí, constrói ou não constrói? E aí? Por quê? Se o diabo te para no teu psicológico, ele para o propósito. Se ele vence você no argumento, se ele vence você no ataque emocional, ele te para no seu propósito. Terceira tática do inimigo, usando expressão de desânimo. Primeiro ele vai te ridicularizar, depois ele vai tentar te atacar, depois ele vai te desanimar. Onde está isso? Versículo 11 e 12 do capítulo 4. 11 e 12. Olha lá. Disseram, porém, os nossos inimigos. Os inimigos falando, tá? Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio
deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha a intenção dos caras, era matar todo mundo para cessar a obra. Como que o diabo nos para? Nos matando. E como que o diabo nos mata? Nos desanimando. Pastora, primeiro ridiculariza. Primeiro ridiculariza, deixa eu pegar a sequência. Eu vou pôr aqui nos comentários, o pessoal que vai chegando, cadê os comentários? Achei. Primeiro ele ridiculariza, ó, táticas do inimigo. Deixa eu pôr letra grande aqui. Táticas do inimigo. Ridiculariza. A segunda, te ameaça com ataques. A terceira, te desanima. A quarta, tenta te extorquir. Gente, é sério isso, eu dou risada, mas é sério. Quem já foi extorquido por pessoas? Extorquido não é a pessoa te ligar pedindo 5 mil. Você sabe o que é uma extorsão? Deixa eu te explicar, que às vezes você foi e você nem sabe. É a pessoa vir com aquele joguinho psicológico assim, ó. Vamos supor, vou falar pra Niele. Niele, tô tão apertada esse mês. Ai, mas eu precisava tanto de um negócio, Niele. Ai, você não me empresta teu cartão? Só que ela também não pode, porque ela é bem controlada. Mas aí ela vê a minha situação, ela fala assim, pode usar. Aí mês que vem, na hora que chegar a parcela... Só que quando chega a parcela, eu falo assim, ai, Niele, vamos deixar para outro mês, que aí eu pago o juro. Porque aí esse mês, ai, você acredita que eu apertei de novo? Aí vai acumulando. E ela começa a contrair uma dívida que não era dela e era minha. E por não saber falar não, se submeteu a uma extorsão que é financeira e emocional. Porque antes da pessoa te extorquir financeiramente, ela vai trabalhar no teu emocional. Aí não sabe falar não. Quem que são as pessoas que são extorquidas? Quem não sabe falar não. Irmão, se você não saber falar não, pode falar. A Amada não sabe? Gente, o não não é pecado, viu? Deixa eu falar uma coisa real para vocês, vou falar agora como psicanalista. Você não é obrigado a fazer tudo o que as pessoas te pedem. Você não é obrigado a pagar a conta que você não fez. E não é porque é teu parente que você tem que dar o cartão. Porque cada um responde por si. Aí nós temos dificuldade de falar não, eu não tenho, tá, gente? O não, o não nasceu assim impregnado na minha boca. Você vem e eu falo não. A pessoa fala, nem falei nada, gente. Mas o não já está pronto. Fala, não tenho, não vou, não quero. Por quê? Senão as pessoas começam a abusar de você. E às vezes você faz coisas que você não quer fazer, você vai em lugar que você não quer ir, você faz dívida que não era para você, às vezes você tem que assumir dívida. A minha mãe tinha essa dificuldade. Por que eu comecei a trabalhar com 12 anos? Para pagar a conta que estava no nome dela, porque ela não soube falar não. Sobrou para quem? Para mim, que tinha nada a ver com a paçoca, era uma adolescente. Tive que amadurecer por causa do erro dos outros. Entendeu? Isso é abuso e não é pecado. Você não é obrigado a fazer o que você quer, o que você não quer, quer dizer. Se você não pode, você faz aquilo que você pode. Se não cabe, não. Ah, pastora, mas a pessoa vai se afastar de mim. Tem gente que é melhor você perder do que achar. Vai achar ruim, um mês passa. No outro mês que ela achar outro para dar o cartão, para falar assim para ela, ela já esqueceu, já passa. Isso nem se ela ficar com raiva, não é problema dela. Pelo menos você não está com dívida. É melhor a pessoa com raiva do que você com dívida. Aí eles começaram a querer extorquir. E isso é tática do inimigo. Nós precisamos aprender isso. Para a gente não ser burro, viu, gente, na vida. Abre lá em Neemias 5. É do 1 ao 13 a passagem, mas eu vou ler. Eu vou ler do versículo, deixa eu ver aqui. 5 em diante. Ou pode ler tudo?
Manda bala, vou ler, tá? Foi, porém, com um grande clamor do povo, de suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia, com os nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também tinha quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tornar trigo nesta fome. Também tinha quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, dos nossos filhos e dos seus filhos, e eis que sujeitamos os nossos filhos e nossas filhas para serem servos. A dívida era do povo e ele sujeitou o filho deles para ser servo. Olha o rolo. Até algumas das nossas filhas estão sujeitas, já que não estão no poder de nossas mãos. Outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Neemias ficou aqui, ó, saco cheio. Falou, gente, esse povo tá tudo endividado, não sabe falar não. Estão vendendo a terra, estão vendendo terreno, estão vendendo a casa, estão vendendo os filhos. Versículo 7. Considerei comigo mesmo no meu coração depois. Pelejei com os nobres e com os magistrados e disse, usuras tomai cada um do seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento e disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos e venderão a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Os caras virou agiota lá. Quem tinha dinheiro estava comprando tudo e todos. Sabe, aproveitando do caos. Eles estavam aproveitando do caos aqui. Versículo 9. Disse mais, não é bom que fazeis porventura, não devias andar no temor do nosso Deus? Porque causa vergonha dos gentios aos nossos inimigos. Também eu, meus irmãos, meus moços, juro que lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço as vossas terras, suas vinhas, seus olivais, suas casas, como o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto, do azeite que exigi deles. Então disseram, vamos te restituir, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e jurar que conforme essa palavra faria. Também peguei o meu regaço, sacudi e disse, assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém. E louvaram o Senhor e o povo fez conforme essa palavra. O povo queria comer e eles estavam no zero, eles estavam numa cidade em ruínas. E quem tinha dinheiro estava comprando até as pessoas. Falou assim, te dou comida, você me vende tua filha. Neemias falou assim, tá errado, nós é irmão. Você está louco? Falou, não é assim que funciona. Vocês estão usando de usura, vocês estão querendo se aproveitar de uma situação. Aí Neemias falou assim, eu trouxe riqueza do rei. Lembra que ele saiu lá do palácio cheio de riqueza? Ele usou para isso. Ele falou, eu estou comprando material. Ele falou, e além do material, eu estou comprando quem que o senhor pegou de escravo. Deu liberdade para o povo. Porque o inimigo quer fazer isso, nos extorquir no pior momento da nossa vida. Você vê que no pior momento da sua vida, tem gente que chega querendo se aproveitar. Urubu na carniça. Esteja atento aos sinais. Quinto sinal que o diabo usa, que os inimigos usam. Cadê o chat? Quinto sinal. Calúnia, usando a calúnia e a difamação. Se ele não conseguir te ridicularizar, não te ameaçar, não te desanimar e não conseguir te extorquir, o que ele vai fazer? Vão falar mal. Vamos caluniar. Estratégia do diabo. Onde está isso? Neemias 6. Vamos passear no livro de Neemias hoje. Versículo 5 ao 9. Gente, olha isso. Vocês perceberam que eles não cansam, né? Quem cansa é a gente. Mas o opositor não cansa. Cada hora ele vem com uma roupa diferente. Mas tá lá. Eram os mesmos caras. Eram os mesmos. Eram os três em piastro.
Outro código que eu não devia falar, mas eu vou falar, Espírito Santo. Irmão, a mesma pessoa que te deu trabalho vai ser aquela. Ai, quem que eu tive decepção? É aquela. Ai, não vai mudar. Vai. Só se converter. Se não converter, vai ser um eterno Tobias Sambalat Gesem na sua vida. Porque aqui não mudava os caras. Era o mesmo inimigo. Só mudava o que? A roupagem. Aí é igual aquele. Vem o Chuck de florzinha. O inimigo vem. O boneco assassino com a florzinha na cabeça. É o inimigo. Ai, mudou. Tá mais manso, tá? Vai te caluniar, ó. Versículo 5, capítulo 6, Neemias 6, 5. Então, Sambalate, da mesma maneira, grifa isso, mesma maneira, pela quinta vez, gente, quinta vez o cara enchendo o saco do cara, em 52 dias, tá? A gente está falando de um período de um mês e meio, mais ou menos, né? Praticamente. Pela quinta vez, aí você fala assim, ai, pastora, já me decepcionei 5 vezes com aquele demônio. Vai decepcionar 10, porque não vai ser demônio até Jesus voltar, só se converter. Não espera a flor de quem te decepciona. Pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Imagina a cena. Na qual estava escrito: entre a gente se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo essas palavras, e que puseste profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: esse é o rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar. Ó, eles queriam atemorizar, tacar o terror neles, dizendo: as suas mãos largarão a obra e se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Gente, olha a estratégia. As fofocas antigamente não é igual hoje, que é zap. Ah, irmã, você viu? Você ficou sabendo? Deixa eu te mandar um áudio. Não era assim. Eles faziam uma carta. Ia lá e falava assim: ó, aqui tem uma carta que alguém ficou sabendo. Tá escrito que alguém ficou sabendo, Neemias, que você só tá fazendo essa construção para se aparecer, para virar rei. E você até contratou um profeta para começar a gritar: Viva o rei! Tá, e aí todo mundo vai te aplaudir, você vai ser rei. Neemias, assim, cala a boca. Você está inventando isso de você mesmo, é conversa tua mesmo, tu e da tua laia. Você sabe o que está acontecendo? Você está querendo me tocar terror para mim parar de fazer o que eu estou fazendo. Gente, quantas vezes a gente para por causa de calúnia? Ai, pastor, eu fiquei sabendo que você não gosta de mim. E daí? Ai, eu fiquei sabendo que fulano falou mal de mim. Daí? Vai ficar perdendo tempo com calúnia? A gente se desgasta tentando provar uma coisa que a verdade sempre aparece, não precisa ficar provando. Neemias foi aquele tramontina, assim, ó. Por aquela boca, você que está inventando essas conversas, conversa besta. Estou trabalhando, não enche meu saco. Vocês querem tirar o esforço das minhas mãos. Aí o que ele fala na palavra? Fala: Deus, esforça as minhas mãos. Era a mesma coisa ele tá orando assim: Senhor, me ajuda a acabar isso aqui mais rápido, porque eu não aguento essa perturbação desse homem me enchendo o saco. Então vai tentar te caluniar. Sexta e última arma, a mais letal e aquela que você mais conhece: traição. Quando o diabo não conseguir fazer nada com você, ele vai usar alguém para te trair. Ai, pastora, eu não aguento mais. Gente, se Jesus, o Filho de Deus, teve que conviver com Judas, quem dirá eu e você?
A gente não pode reclamar, a gente só tem que ler mais a Bíblia e ver que se eles passou aqui vai ser só reflexo, porque não mudou nada, o povo só piorou. Onde está escrito? Neemias 6:10. Versículo 10, isso. Neemias 6:10, olha isso. Neemias falando, tá? E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metibael, que estava preso, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo. Fechemos as portas do templo, porque irão te matar. Essa noite virão te matar. Versículo 11. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme as tuas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Gente, deixa eu descrever a cena agora com as minhas palavras. O cara foi lá, encheu o saco, deu a carta, ele falou: vaza, isso aí é conversa tua. Aí ele falou assim: deixa ele na casa do filho do sacerdote. Filho do sacerdote, tá? Aí o filho do sacerdote tinha recebido dinheiro para acabar com Neemias. Ele falou assim: o Neemias, nossa, o povo quer te matar. Vaza para a igreja, se esconde lá. Só que não podia entrar na igreja. Quem entrava no templo antigamente era só o sacerdote. Se ele entrasse lá dentro, ele ia ser apedrejado. Aí ele ficou olhando, olha o que a Bíblia fala. Eis que eu conheci que não era Deus que estava falando. Olha o discernimento, meu povo. Aí ele olhou e falou assim: por que que eu vou fugir? Se ele quiser me matar, nós vai rolar aqui no pau. Eu falei: um homem como eu fugiria? Gente, ele era muito inteligente emocionalmente, Neemias. Eu acredito que o temperamento dele era um boi, pela calma, pelo trabalho, né? Pela razão. O boi é muito razão. Você vê que ele não briga com ninguém, ele mantém a paz com tudo, ele produz. Mas ele fala: gente, por que eu vou fugir? Se eles querem vir matar, manda eles vir. Aí ele falou: reconheci que não era de Deus aquele sacerdote. E detalhe, já tinha uns profetas e uma profetisa aqui que tinha dado profetada para ele, para enganar ele, para confundir ele. Olha a importância da gente saber reconhecer a voz de Deus. Discernimento de espírito. Aí o que ele fez? O que ele fez quando começou a ser traído? Abandonou a obra? Não, ele orou. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, Sambalate. Ele pegou um caldeirão e falou assim: Deus, olha o Tobias, o Sambalate, o Gesem, esse cara aqui dos infernos, esses profetadas que recebeu dinheiro para acabar com a minha vida. Lembra deles, viu, Senhor? Porque eu estou fazendo uma obra e eu não vou parar. Inteligência emocional. Não perdeu tempo, não foi justificar, não fugiu, não escondeu e não parou. Aí vai a gente. Nós, meros mortais. Já pega o ranço da pessoa instalado. Irmãos, é o diabo. A pessoa, quando se levanta contra nós, ela só está sendo um instrumento do diabo. E a gente ainda tem que orar por ela, como Neemias fez. Por quê? Porque essa pessoa, ao invés de deixar o Espírito Santo usar ela, está deixando o diabo usar ela. Como que vamos lidar com os opositores? Como que nós vamos responder aos opositores? Neemias 4:15. Vamos lá juntar os quebra-cabeça. Ô, Nil, você que está com a câmera ligada, acontecesse tudo isso que aconteceu com o Neemias numa vez só com você, o que você ia responder? Como que você ia responder a isso? A Aniele.
Eu acho que desistir, eu não desistiria, porque eu já fui bem forjada nisso. Mas eu não sei como eu responderia, não. Acho que eu ficaria em silêncio. Ficaria em silêncio? Pensou tudo uma vez. Eu sei, Madá. Como que você responderia tudo isso de uma vez, assim, numa sequência de 52 dias? Hum, eu acho que eu gritaria, nossa, eu sou muito, desistiria já, e ficava no canto, Deixa esses emburrada. muros quietos, que se vira que os muros... Ai, É, difícil. eu, se fosse, Ai, eu tinha rolado com o Sambalat, gente, e com o Tobias e com o é, Gesem. Eu tinha dado uma marretada neles ali já no capítulo 3. Tinha ido para a delegacia de Jerusalém. Não, eu não tenho. Eu olho para o Neemias e falei, esse homem é boi. É boi, gente, essa paciência é boi. A águia ia ficar quietinha mesmo, né? Você ia fazer isso mesmo, Madá, você é homem, né? sou. Eu já, o homem ia rolar, ia gritar, ia abandonar os muros. Depois, quando estivesse lá em Isso, Samaria, ia voltar para trás. Deixa ela terminar esses muros, que eu não vou deixar é nada isso mesmo, inacabado, não é? é Não, eu isso vou aí. voltar. E voltava animada de novo. Eu De novo, verdade. já matava, ia ser 3 homicídios dolosos com intenção de matar. É. Ai, mas vamos ver o que ele fez, Neemias 4,15. Ai, gente, é um barato a Bíblia, né? Quando a gente começa a estudar. Olha aqui. Vê se ele não é boi, meu povo. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Ou seja, o que, que ele fez? Não parou. Ah, você vai me bater? Tá. Continuou construindo. Ah, e você vai me extorquir? Não, você não vai extorquir ninguém. Eu comprei o material. Daqui as pessoas, tá? Tchau, tô construindo. Ah, você vai me trair? Tá, tá bom. Por quê? Olha, gente, isso aqui é um código muito grande pra gente. Sucedeu que, ouvindo os inimigos, que a gente já sabia que Deus tinha dissipado o conselho deles, voltamos ao muro, cada um à sua obra. Ninguém parou. Isso é o quê? Maturidade. Isso é perseverança, isso é propósito, isso é foco. Quando você tem foco, você não para por nada nem por ninguém. Gente, ameaçaram ele de morte. Eu vou mandar vir. Estou construindo aqui, eu vou estar aqui, ó, na construção. Chega junto. Não parou. Olha a outra estratégia, como responder aos opositores. Capítulo 6, versículo 15 e 16. Vamos juntar os códigos da Bíblia. Capítulo 6, 15 e 16. Aleluia. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Olha que versículo, gente. A gente não acha isso lendo a Bíblia correndo. O que aconteceu? Ele falou assim, ó, eu não parei. Se eu não parar, Deus também não vai parar. Se eu não parar, Deus termina a obra. A Bíblia fala que os gentios, pessoas que não eram de Deus, estavam ao redor dele, se abateram, eles tiveram que olhar, ficar abatidos, eles tiveram que baixar a cabeça para Neemias e reconhecer que quem fez a obra através da vida de Neemias foi Deus. Por quê? Porque o cara não parou por nada. É assim que você responde. Começou a te perseguir? Responde com obras. Responde com trabalho. Responde com o teu foco. Por quê? Toda edificação, ela tem um preço. O preço de Neemias foi o quê? Não parar. E ele não parou por nada, nada, nada. Eu acredito que nem se um parente dele morresse, ele parava. Você vê o foco do cara.
Ele estava muito focado. E aí eu vejo que toda edificação nos leva a um novo nível de tudo na nossa vida. Então, você decidiu edificar coisas na sua vida, edificar uma área. Você vai ser transportado para um novo nível, inclusive de prosperidade. Quando você amadurece por dentro, você fica pronto para prosperar. Porque você começa a obedecer leis que antes você talvez nem estava obedecendo. Que foi isso que aconteceu com Israel. O povo, quando edificou os muros, não foi só a dignidade deles, a moral deles, a vergonha deles que acabou, né? Eles arrumaram emocionalmente, arrumaram espiritualmente, perderam o rótulo de fracassado, de derrotado, mas eles assumiram uma identidade de povo de Deus. E aí, o que Deus começou a fazer? Começou a prosperar o povo. Então, anote isso aí. Quando eu começar a me edificar, eu entro num novo nível de prosperidade. Começou a edificar, você entra num novo nível de prosperidade. Aonde que está isso? Todo o livro, todo o capítulo 9 de Neemias. Por isso eu quero que você leia Neemias nas suas férias. Porque todo o capítulo 9, você vai ver o povo ouvindo a palavra. Antigamente, não tinha culto dentro do templo. Dentro do templo era só feito sacrifício. Como que era o culto? O culto começava de manhã e ia até meio-dia, lá na Porta das Águas. Lembra a Porta das Águas que a gente falou? E era lá. Aí o sacerdote pegava a Torá, as leis, e lia toda a Torá, das 9 da manhã até ao meio-dia. Nossa, marido, tá dando eco. Até ao meio-dia. Assim era o culto deles. Eles tinham que aprender, assim que eles tinham que se encher. E quando o povo começou a ouvir, isso está no capítulo 9 de Neemias, eles começaram a entender que eles estavam pecando contra Deus. Eles começaram a ouvir a palavra e eles começaram a perceber que eles estavam desobedecendo. Sabe o que eu começo a aprender com isso? A importância da gente ouvir a palavra. Por isso que eu brigo com vocês. Participa, gente, do culto de ensino. Participa, vai, não perde culto. Ah, mas pastor, é só um culto. Mas você ouvindo é liberto em áreas da sua vida que você não imagina, porque a gente não vê o mundo espiritual. E eles ouvindo viu que estava desobedecendo. Aí o que eles fizeram? Aí eles reconheceram publicamente o erro, pediram a misericórdia de Deus, confessaram os seus pecados, se arrependeram, se humilharam e falaram: Deus, a gente está pecando, então pode nos corrigir. Quando eles falaram assim, ó, pode nos corrigir, o que Deus fez? Trouxe misericórdia. Eles não se justificaram, eles não ficaram se desculpando, ai Deus, sabe, né? Eles falaram: não, Deus, a gente está errando, a gente está pisando na bola com o Senhor. Pode nos corrigir. E a Bíblia, aí no capítulo 10 é onde a gente vai começar a ver. Deus começa a trazer prosperidade para o povo. E nessa prosperidade, quando eles se arrependem, eles mudam de atitude, porque arrependimento é o quê? Mudança de atitude. Ah, eu me arrependi do que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer? Mudar de atitude, não fazer aquilo lá mais. Porque se você voltar a fazer, foi só remorso. Então, arrepender, o que eles fizeram? Senhor, nós nos arrependemos, vamos mudar de atitude. Que atitude que eles tiveram? Fizeram 4 votos com o Senhor. Porque não adianta você renovar a tua aliança sem voto. Eles edificou os muros, falou: tá bom, estamos protegidos, estamos lindo, estamos poderoso, estamos novinho em folha, mas e aí? Então a gente quer um voto com Deus, porque a gente quer ter aliança. Vamos fazer 4. Primeira aliança que eles fazem. Põe aí, anota aí. Dar de livre, espontânea vontade 1/3 do ciclo. Eu vou escrever aqui, ó. Primeira aliança. Dar de livre e espontânea vontade 1/3 de um ciclo.
Eu vou explicar isso, porque isso é bênção financeira. Deixa eu pegar outra Bíblia agora. Quando a gente fala de vida financeira, o que a gente trabalha? Dízimos, ofertas e primícia. Eu vou fazer uma pergunta, gente, não precisa ficar com vergonha de responder, tá? Até quem tá com câmera desligada, não fica com vergonha, porque eu também vou responder junto com vocês. E a gente está num culto de ensino, é para ensinar, é para debater, é para tirar dúvida. Quem já achou, ou até sentiu, que dízimo e oferta é pesado, primícia é pesado? Ou já foi pesado para você primiciar? Para mim, eu vou falar como serva de Deus. Para mim, teve mês que foi difícil primiciar. Foi pesado. Teve oferta que eu dei que eu não queria ter dado. Teve vezes que eu tive que escolher, na minha vida, estou falando meu testemunho, tá? Entre dizimar para o Senhor e entre, assim, era o dinheiro que eu poderia comer um lanche, sabe, assim, o supérfluo, que eu não tinha e que eu poderia ter porque eu estava trabalhando, mas era o dinheiro do Senhor. Eu tive que escolher, e aí eu escolhi o Senhor, eu falei, nossa, eu fiquei sem isso, por causa da minha fidelidade. Então, para mim, já foi. Vocês já sentiram isso, peso? Já, já. Agora, olha o nível da aliança dos caras. As pessoas falam assim, ai, não sei por que que o judeu é o povo mais próspero. Olha a aliança que esses caras fizeram. Gente, esse povo é maluco. É maluco. Porque a gente vê Israel numa potência mundial hoje, sendo a nação queridinha de Deus, não é à toa. Eles reconstruíram os muros de uma cidade para não ser mais envergonhado. Mas olha o nível de aliança que eles fazem. Primeiro nível, essa daí. Dá de livre e espontânea vontade 1/3 de um ciclo. Deixa eu explicar isso para vocês. Onde está isso? Neemias 10, versículo 32 e 33. Essa 1/3 de um ciclo, deixa eu anotar para vocês saberem. É uma oferta anual. Essa primeira aliança. A nação fez esse voto. Vamos fazer esse voto. Qual? Dá uma oferta anual. De quanto? 1/3 de um ciclo. Onde está isso? Neemias 10, 32 e 33. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos, eles se impuseram. Cada ano, a 1/3 parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus. Para onde que ia essa oferta? Para a igreja. Para os pães da proposição, para a contínua oferta de manjares, para o contínuo holocausto de sábado, pelo pecado, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Tá, vamos falar de valores. Gente, eu surto com a Bíblia. Um ciclo, o que era um ciclo? Um ciclo, eu vou anotar, porque às vezes vocês gostam de anotar. Um ciclo é igual a 11,4 gramas de metal. Qual que era o metal de pagamento? Ou ouro ou prata, tá? 1/3 desse ciclo é igual a 4 gramas do metal. Opa. Porque, assim, tinha gente que recebia em ouro e tinha gente que recebia em prata. 4 gramas do metal, tá? Aqui. Vamos lá. Qual que era a moeda da época? O ouro. Que valia, na época, tá? A grama. Vamos colocar X valores. Ele valia... Como que o ouro era calculado? 13,3 vezes mais que a prata.
Ó, depois você fala que não tem matemática na Bíblia. Tá? Quanto que era a prata? Para mim saber quanto que valia o ouro, eu tenho que saber quanto que era a prata. Quanto que era a prata na época, tá? Estou falando da época. R$ 758 a grama. Então, vamos supor, a pessoa recebe o dinheiro dela e ela fez esse voto junto com a nação. Quanto que ela vai dar? Se ela recebe em prata, ela tem que dar 4 gramas de prata. A oferta dela anual, ó, 4 gramas de prata no ano, dá R$ 3.032 na época, tá? De ouro. Se ela fosse dar essa oferta, ela ganhava mais, ela ganhava em ouro. Quanto que ela ia dar no ano? R$ 10.081 no ano. Aí não, gente, a gente, brasileiro, século XXI, a turma do 7º milênio, tem que ouvir o quê? Você vai na igreja dar dinheiro para o pastor? Fala, amor, quem dava dinheiro para pastor era judeu. Porque uma vez no ano, ou ele dava 3.000 lá na oferta do ano, ou ele dava 10.000. No primeiro voto, ele tinha 4. Voto financeiro, tá? Eu já olhei aqui e falei, meu Deus. Segunda aliança que ele faz. Ali. E isso sim, você já põe somatizando. Concordaram em primiciar os primeiros frutos da terra todo ano na casa de Deus. Então, quem tinha plantação ia fazer o quê? Ia colher a primícia, porque a colheita lá em Israel é uma vez no ano, tá? Então, quando eles colhiam, eles pegavam os melhores frutos e levavam para onde? Para a igreja. Sei lá se eles faziam bazar, gente. Não sei, mas eles usavam tudo na igreja. Então, vou colocar aqui, ó. Segunda aliança, concordaram em primiciar os primeiros frutos. Deixa eu ver. Da colheita no ano. Tá? Onde está isso, pastora? Neemias 10:35. Os caras eu acho que eles ficou tão cheio de Deus construindo aquele muro, porque era algo impossível, um negócio de 90 anos, eles fizeram 52 dias. Eles falaram, não, gente, Deus está com a gente, vamos agradecer. Neemias 10:35. Deixa eu ver se isso. E que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra, e todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. Então, eles iam já dar aquela oferta ali anual, mais os frutos da terra. Terceira aliança que eles fizeram. Você acha que é pouca oferta? Você acha que você oferta? Você acha que eu oferto? Eu vi a oferta dos caras, porque eles sentiram. Falei, Deus, eu preciso melhorar. Concordaram em dar os primogênitos. Porque ele falou, não, gente, a gente só está dando os frutos, a gente só está dando uma oferta anual, então vamos dar os primogênitos. Concordaram em dar os primogênitos. Do que? Filho, gado e rebanho. Para onde? Para a igreja. Onde está isso? Neemias 10:36. Nasceu o primeiro filho da casa, não ia ficar com a família. Ia trabalhar na igreja. Ia ficar para o sacerdote. Os caras eram malucos. Gente, não é maluco? Os caras eram malucão. Olha o nível de aliança. Aí o povo olha e fala assim, ai, não sei por que tudo em Israel. Ai, lê Neemias que você descobre, amor. Neemias 10:36. Os primogênitos dos nossos filhos
e o nosso gado, como está escrito na lei, e o que os primogênitos das nossas vacas, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do Senhor. Essa oferta não é para a igreja, é para o sacerdote. Encher o sacerdote de vaca, boi e bicho e filho deles. Aí hoje, qual que é a mentalidade das pessoas de fora? Se um pastor tem um carro bom, tá roubando. Se tem um carro ruim, ele não tem fé. Se ele tem uma casa, é porque tá roubando. Se ele pede uma cesta básica, é porque ele não tem fé. Não sei o que o povo... Você tá vendo por que a gente não pode ir na vibe? Você tem que conhecer o que é a Bíblia. Porque senão, aí você fala assim, peraí, o que eu tô fazendo? O povo fazia até mais. E não falava, eles faziam nível de nação, gente. Uma nação concordando. Tá? O quarto e último voto. Deixa eu ver aqui. Prometeram entregar o dízimo de tudo. Aí no quarto, ainda é pouco. Vamos dizimar. Eu falei, gente, prometeram o dízimo de tudo. Onde está? Neemias 10, 37 ao 39. E que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore, o mosto, o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam dízimo em todas as cidades da nossa lavoura. Então, como que eles fizeram? Ó, todas as nossas primícias no sacerdote. Tem os levitas da casa, aqueles que levam a arca, vamos devolver dízimos também nas mãos dos levitas, porque antigamente era só na mão do sacerdote. Colocaram também na mão dos levitas. E aí eu olhei isso, eu falei, meu Deus, está aqui o segredo da prosperidade. Por quê? Depois que reconstruiu os muros, Israel começou a crescer, começou a prosperar. E eu comecei a ver, eu falei, nossa, como que eles conseguiram sair das ruínas e começar a avançar? Voto. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, não adianta você querer edificar sem aliança. E não existe aliança sem conserto. Não adianta orar, não adianta construir, não adianta edificar sem ter altar. O que é altar, pastor? É oferta. É fidelidade. Porque o Senhor nos prova lá em cima com os opositores tratando o nosso caráter. Só que o Senhor, ele prova o nosso futuro vendo aqui a nossa fidelidade. Deixa eu ver se tem condição de ser abençoado. Porque outro dia o pastor falou na igreja. Não sei se foi alguém que visitou, se foi o pastor, não lembro. Falou assim, tem gente que não pode receber bênção. E é fato. Tem gente que recebe bênção, acomoda. Aí ora menos, faz menos, vai menos. Por quê? Porque está abençoado. Tem gente que para a bênção na mão dele pode se tornar rapidinho, que é uma maldição. Então não faça da sua bênção uma maldição. Ora para ter o serviço. Aí tem o serviço, só que não tem tempo para Deus. Ora para ter um carro. Tem o carro, não vai no culto. Passear primeiro, vai levar, vai. Você pode passear, mas você não precisa ficar preso na igreja. Mas a Bíblia diz, primeiras coisas de Deus, lembra da aliança. Israel é um povo de aliança. Por que eu falo de Israel? Porque é uma nação que está de pé até hoje. E nos alcançou. Por que nós fomos alcançados? Por causa de Israel. Israel rejeitou o Messias, mas o Messias foi para eles. Jesus veio para eles. Eles não quiseram e nós somos alcançados pela graça. E entenda uma coisa, por que eu quis falar dessas bênçãos financeiras de Neemias? Porque a vitória de Deus é completa. Não adianta você edificar os muros, construir tudo bonitinho e ficar endividado, fracassado, infrutífero, não ter prosperidade, não ter sonho. Em nome de Jesus, toma posse disso. Teu Deus, o Deus que você serve é um Deus de restauração completa. Se ele começou edificando as portas, ele termina com prosperidade.
Quando arrumaram as portas, a prosperidade veio. Por que que a prosperidade veio? Porque consertou a aliança. Deus, nós estamos errando, a gente está falhando, a gente precisa fazer mais. Então, se arrependa e muda seu comportamento. Por quê? A nossa vitória, a nossa prosperidade, o nosso sucesso, além de ser espiritual, também é comportamental. Eu espero que vocês tenham gostado do livro de Neemias, eu espero que vocês leiam Neemias, porque é um livro que me ensinou muito. Hoje, preparando essa aula, eu chorei, porque eu vi, Deus tratou muitas coisas comigo hoje, muita, muita, muita. E eu vi que a restauração de Deus, ela é completa. Quando arrumar as portas, fica pronto para a prosperidade. Como? Através da sua aliança. Em nome de Jesus. Alguma pergunta, algum comentário? Alguém? Estamos abertos. Pastor Ivano, o senhor quer falar alguma coisa? Eu acho que não. Ah, não vai falar. Acabei de te chamar aqui, você queria falar alguma coisa? Não? Vai, na verdade, é o quê? Não precisa falar nada, não. Ele está fazendo TT, gente. Esse marido é uma benção. Queridos, marido, desliga aí, tá dando eco aqui. A nossa aula foi uma bênção esse módulo para mim e acredito que para vocês também. Eu espero que vocês tenham sido muito edificados. Eu espero que vocês leiam Neemias. E para a gente finalizar, eu quero agradecer. Marido, desliga aí, por favor. Abaixa aí. Eu espero que ano que vem nós possamos estar juntos aqui, que você ganhe mais uma pessoa para os nossos estudos, porque o estudo é o lugar onde a gente aprende, onde a gente é fortalecido. Nada nos edifica mais e nos liberta mais do que a palavra de Deus. Ano que vem vamos estudar Jesus, se assim o Senhor nos permitir. Vamos aprender um pouco mais com a vida de Jesus na Terra. Vocês vão ficar surpreendidos, surpreendidos mesmo, porque é bênção, bênção, bênção demais. E eu quero agradecer a todos que vocês participaram esse ano, seja de forma presencial ou online, pelo YouTube. O que seria do Zoom se não tivesse vocês? Então, Deus abençoe vocês poderosamente. Quem puder ligar suas câmeras, nós vamos orar, tirar nossa foto de despedida. Hoje eu vou subir as 2 aulas, acho que eu não subi a aula da semana passada. Já vou subir as 2 aulas. E eu espero que o Senhor ministre no coração de vocês através do livro de Neemias, na leitura aí particular que vocês vão fazer. Em nome de Jesus, deixa eu esperar nosso pastor voltar lá. Dá um tempinho para ele orar para a gente. Já vai abrindo as câmeras. Meu marido, gente, tadinho. Ele tem que casar o tempo dele com os estudos e com os anjinhos aqui. Oi, meu amor. Conseguiu. Tá difícil hoje aqui, hein? Só Jesus. Tá difícil, né? Faz uma oração para nós, por gentileza. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, abençoa, meu Deus, toda essa equipe, Pai, todos os irmãos que têm participado, ó Pai, desse trabalho de ensino, ó Deus. Ó Deus, coloca as tuas mãos, vai dando vitória, Senhor, que eles possam vencer. E que tudo aquilo, meu Deus, que eles têm aprendido, Pai, que eles nunca venham esquecer, ó Pai, desse ensino, desse conhecimento, mas que isso venha trazer sabedoria, crescimento, que isso venha, meu Deus, transformar a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu profetizo o teu milagre, a tua bênção, a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Sorriso no rosto, turma. Vamos lá. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Até ano que vem no Zoom, mas até domingo na igreja. Fica com Deus. Beijo no coração. Boa noite para todos. Bye, bye.